Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns a partir do capítulo 4, Sistemas, item 45. 45. Vamos lá? Sistema sonambúlico. Esse sistema fez mais partidários e conta mesmo ainda com alguns. Como precedente, admite que todas as comunicações inteligentes têm sua origem na alma ou espírito do médium. Mas para explicar sua aptidão para tratar de assuntos fora dos seus conhecimentos, em lugar de supor nele uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea das faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve sua inteligência. Não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa, mas basta ter visto operar a maioria dos médiuns para se convencer de que ela não pode resolver todos os fatos e que forma a exceção e não a regra. Poder-se-ia crer que assim ocorre se o médium tivesse sempre o ar de um inspirado ou de um estático, aparência, aliás, que poderia perfeitamente simular, se quisesse, representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina sem ter a menor consciência daquilo que obtém, sem a menor emoção, sem se ocupar do que faz, olhando para outra parte, rindo e fazendo diferentes coisas? Concebe-se a superexcitação das ideias, mas não se compreende como possa fazer escrever a aquele que não sabe escrever, e ainda mais quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Veremos na continuação desta obra a parte que é preciso conceder à influência das ideias do médium, mas os fatos nos quais a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvida a seu respeito. O erro da maioria dos sistemas nascidos na origem do Espiritismo foi ter tirado conclusões gerais de alguns fatos isolados. Muito bem. Sonambulismo seria uma ação involuntária durante o sono. Então, uma expressão sonambúlica quer dizer uma pessoa que em transe realiza coisas inconscientes, mas que ela mesma, como é o sonâmbulo quando está dormindo, ele não está tendo uma influência externa, ele está manifestando atitudes, sentimentos, às vezes desejo de se deslocar dentro da casa, mas isso vem dele mesmo. Agora, como explicar, por exemplo, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, que chamava Parnasmo de Além-Túmulo. Nome estranho, né? Bom, é uma coletânea de poemas de poetas mortos. Muitos poetas com características, com estilos completamente diferentes, vêm e, através do Chico Xavier, trazem suas poesias e as assinam. Então, esse sentido, né, de que não há espíritos, mas que todas as manifestações vêm do próprio médium, cai por terra pela diversidade de situações e sentimentos expostos durante um fenômeno mediúnico. Vamos em frente? 46. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco? Meu Deus! Aqui entramos em outra ordem de ideias. Estando constatada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber qual era a natureza dessa inteligência. O meio mais simples era, sem dúvida, o de perguntar-lhe. Mas certas pessoas não encontravam nisso uma garantia suficiente e não quiseram ver em todas as manifestações senão uma obra diabólica. Segundo eles, só o diabo ou os demônios podiam se comunicar. Embora esse sistema encontre pouco eco hoje
não deixou de gozar por momentos de algum crédito, pelo caráter daqueles que procuram fazê-lo prevalecer. Faremos notar, todavia, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do Espiritismo, bem ao contrário, que os seres que se comunicam, sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou, pelo menos, com uma parte desse mundo. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por irracional que seja, podia não parecer impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que se sabe que os espíritos não são outra coisa que as almas daqueles que viveram, perdeu todo o seu prestígio e pode-se dizer toda a sua verossimilhança, palavrinha estranha. Porque se conseguiria que todas essas almas são demônios, fosse elas de um pai, de um filho, de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornamos demônios, doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Será bem difícil de persuadir a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que vem lhe dar, depois de sua morte, provas de sua afeição e de sua identidade, seja um agente de Satanás. É verdade que, entre os espíritos, há os que são muito maus e não valem mais do que aqueles a que chamam demônios, por outra razão bem simples, a de que há homens muito maus aos quais a morte não torna imediatamente melhores. A questão é saber se esses são os únicos que podem se comunicar. Àqueles que assim pensam, endereçamos as seguintes questões. Vamos lá? Ele diz assim: todas as manifestações são demônios. Até hoje, muitas igrejas, crenças religiosas, ainda pensam isso. Que os homens de bem, os habitantes da Terra, já têm seu destino determinado. E quem vem se manifestar são demônios que vêm nos seduzir. Isso seria se todas as manifestações fossem voltadas para conquistar as nossas almas, para nos iludir diante das coisas desse mundo, enfim. Nós sabemos que muitas manifestações, elas vêm para nos consolar, vêm pedir ajuda. Algumas vêm e escrevem livros maravilhosos, como muitos foram escritos através das mãos do Chico Xavier. Bom, vamos às perguntas. Primeiro, há bons e maus espíritos? Segundo, Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou demônios, se quereis chamá-lo assim? Terceira, afirmar que somente os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma, isto se passa pela vontade ou contra a vontade de Deus? Se é contra a sua vontade, é que os maus espíritos são mais poderosos do que ele. Se é por sua vontade, porque em sua bondade não o permitiria aos bons para contrabalancear a influência dos maus? Quarto, que provas podeis dar da impossibilidade dos bons espíritos em se comunicar? Quinto, quando se vos opõe à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio toma todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, com efeito, que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância possa imitar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar nada perceber que pudesse revelar a fraude? Sexto, se só o demônio se comunica, pois que é o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus, se submeter à sua vontade, sofrer sem murmurar as tribulações da vida, não ambicionar nem as honras nem as riquezas,
praticar a caridade e todas as máximas de Cristo? Em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir seu império? Se é o demônio que dá tais conselhos, é preciso convir que, por astuto que seja, é bem inábil para prover armas contra si mesmo. Sétima, se os espíritos se comunicam, é porque Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos experimentar e outras para nos aconselhar o bem? Oitavo, que pensaríeis de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos, que o afastasse de si e que lhe proibisse ver as pessoas que o pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria, deve-se pensar que Deus, que é a bondade por excelência, fizesse menos do que faria um homem? Nona, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e outros santos, nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Esta crença não é contrária com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Cremos que certas pessoas professaram essa doutrina de boa fé, mas cremos também que outras o fizeram unicamente para evitarem de se ocupar com essas coisas, por causa das más comunicações a que estão expostos a receber, dizendo que só o diabo se manifesta. Quiseram assustar, mais ou menos como quando se diz a uma criança: não toques nisso porque isso queima. A intenção pode ser boa, mas o fim é errado, porque a proibição só excita a curiosidade, e o medo do diabo retém a bem poucas gente. Se quer vê-lo, seja apenas para ver como é feito, e se fica muito admirado de não encontrá-lo tão negro como se havia acreditado. Não se poderia ver também um outro motivo nessa teoria exclusiva do diabo? Há pessoas que acham que todos os que não são de sua opinião estão errados. Ora, os que pretendem que todas as comunicações são obra do demônio não estariam movidas pelo medo de não se acharem os espíritos de acordo com eles em todos os pontos, mas ainda sobre os que tocam os interesses deste mundo mais do que o do outro? Não podendo negar os fatos, quiseram apresentá-los de maneira apavorante, mas esse meio não impediu o avanço mais do que os outros. Onde o medo do ridículo é impotente, é preciso resignar-se e deixar passar as coisas. Um muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Corão pensaria, certamente, que esse era um mau espírito. O mesmo seria com o judeu no que concerne a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito que se comunicava não podia ser senão o diabo, porque se havia permitido pensar de outro modo que ele sobre o poder temporal, ainda que não houvesse de resto pregado senão a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo, máximas ensinadas pelo Cristo. Os espíritos não sendo outros que as almas dos homens, e os homens não sendo perfeitos, disso resulta que há espíritos igualmente imperfeitos, e cujo caráter se reflete nas suas comunicações. É um fato incontestável que os há maus, astuciosos, profundamente hipócritas, e contra os quais é preciso manter-se em guarda. Mas, porque se encontram no mundo homens perversos, não é uma razão para se fugir de toda a sociedade. Deus nos deu a razão e o juízo para apreciar os espíritos, assim como os homens. O melhor meio de se premunir contra os inconvenientes que pode apresentar a prática do espiritismo não é o de interditá-lo, mas o de fazê-lo compreender. O medo imaginário não impressiona senão um instante e não afeta todo mundo.
a realidade claramente demonstrada é compreendida por todos. Muito bem, cumprido esse texto. Mas é assim, obviamente existem pessoas boas e más. Se existem pessoas boas e más nesse mundo ainda de provas e expiações, também os espíritos que se manifestam têm essa mesma natureza. Então, nem todos são bons, nem todos são maus. Todos somos filhos de Deus aprendendo. E mais tarde, estudando bem a doutrina, nós chegamos à conclusão que o diabo não existe, que os demônios nada mais são que espíritos ignorantes, que ainda estão aprendendo o caminho do amor. Então, essa também é uma teoria que pode ser deixada para lá. Muito bem, passamos bastante do tempo hoje. Na semana que vem, retomamos a partir da questão 47, sistema otimista. Esse deve ser melhor. Vamos à nossa prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, mais uma vez, Senhor, buscamos nas vossas palavras de amor e consolo a esperança para o futuro, a certeza que podemos mudá-lo se nos esforçarmos a cumprir os seus passos, praticando a lei de amor e caridade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.